no livro de Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Éfeso. Quando os irmãos acharem a epístola aos Efésios, os irmãos procurem o capítulo de número 6, capítulo 6, e quando encontrarem o capítulo 6, localize, por gentileza, o versículo de número 10. Efésios 6, 10. Efésios 6, 10. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Quando os irmãos encontrarem e nós pudermos ler, os irmãos deem um sinal dizendo amém. Leiamos então. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Os irmãos podem ler comigo esta segunda vez. Leia em voz alta dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus. Podeis assentar, glorificando e exaltando aquele que vive e aquele que reina para todo sempre e está no nosso meio esta noite, na congregação, ponte pregação, chamado Éfeso. Quando o irmão Adelso nos fez o convite, Deus já esteve nos direcionando para esta mensagem, justamente aos irmãos de Éfeso, né? E claro que esta mensagem foi de uma forma específica para os irmãos que moravam nesta cidade chamada Éfeso, mas ela não se limita somente a ele, pois a palavra de Deus, toda ela é apta para nos ensinar, para nos corrigir, para nos advertir, para nos consolar, e não somente aos primeiros destinatários, mas ela transpassa o tempo, porque por detrás de cada mensagem, a qual era transmitido a qualquer uma daquelas igrejas, nós vemos alguns princípios estabelecidos por Deus, que supera limites culturais e que se supera limites temporais. Portanto, esta mensagem que a princípio foi transmitida para a igreja de Éfeso, chega aos nossos corações hoje, e então nós nos sentimos fortalecidos e encorajados por esta palavra. Perceba que o que o apóstolo Paulo está tentando fazer é orientar, aconselhar, ensinar os irmãos que estavam em Éfeso a estarem encorajados em Deus, a estarem firmes em Deus. O que parecia é que esses irmãos estavam passando por momentos que estavam lhe colocando à prova, porque a orientação de Paulo é: sejam fortes, mas busquem esta força em Deus, porque Paulo já tinha a sabedoria em aconselhar, tendo a consciência de que o crente não se fortalece em si mesmo, o crente não encontra a sua força na sua própria sabedoria, o crente não encontra a sua força no seu certificado, no seu diploma, o crente não encontra a sua força na sua boa forma de se comunicar, na sua dicção, no seu vocabulário, na sua profissão, nas amizades, na influência, no cargo, na admiração, na inteligência. O crente busca força única e exclusivamente em Deus, porque esta força é a força que nos dá vitória, esta força é a força que garante
que venceremos. Se tentarmos vencer qualquer batalha que seja, pela força do nosso braço, cairemos, fracassaremos. Foi por isso que o salmista disse que uns se levantam e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos de pé, porque dizia ele: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Então o crente em Jesus Cristo tem que ter a convicção de que quando ele se encontrar fraco, em meio a qualquer situação, ele deve ter uma certeza: ele tem uma fonte a qual deve buscar força, e esta fonte está sempre disponível. O apóstolo Paulo está falando a uma igreja que está passando momentos de luta e está precisando se fortalecer. E ele não diz: se fortaleça no governador, ele não diz: se fortaleça no prefeito, ele não diz: se fortaleça no pastor, ele não diz: se fortaleça no apóstolo, ele disse: se fortaleça em Deus, porque nesse não há erro, nesse não há falha, nesse não há mancha, nesse não há sombra de variação. Meus amados e queridos irmãos, há quem se desvie por causa do homem, mas quem se desvia por causa do homem não estava forte em Deus, não estava firmado em Deus. Quando vê um erro no homem, cai, porque não estava firmado naquele que é a fonte do poder. Mas quando o homem cair, o crente que busca força em Deus permanece de pé, porque ele não está firmado no homem, ele está firmado em Deus. O apóstolo Paulo está dizendo: não importa a situação adversa que vocês estão passando, porque o Deus que está convosco é o Deus Todo-Poderoso e irá vos fortalecer. Deus tinha um cuidado especial com a igreja de Éfeso, tanto é que quando ele usa o apóstolo João também, no livro do Apocalipse, capítulo de número 2, para escrever as 7 igrejas que estavam na Ásia Menor, a primeira igreja que recebe uma palavra de Deus foi a igreja de Éfeso. E perceba que ela estava realmente passando esse momento de dificuldade. O Senhor Jesus Cristo, usando João, disse à igreja de Éfeso: eu sei do vosso trabalho, eu sei da tribulação que vocês têm enfrentado, eu sei que vocês têm sofrido maus, mas vocês têm colocado à prova os falsos mestres, vocês têm sido fracos, mas têm pelejado, vocês não têm desistido, e mesmo quando tropeça, eu estou orientando: olha onde vocês caíram e voltem ao primeiro amor. O Senhor Jesus Cristo tem um apreço sobre a igreja de Éfeso, usa o apóstolo Paulo e usa o apóstolo João para dar ânimo àquela igreja, para continuar firme nos caminhos do Senhor, mesmo em meio à perseguição. Ele disse: eu sei que vocês têm sido perseguidos, mas permaneçam firmes. A perseguição era tremenda naqueles dias, muitos estavam sendo mortos, muitos estavam sendo escanteados, muitos sofriam preconceitos pela sua fé, mas Jesus Cristo está lhes orientando, dizendo: permaneçam firmes, porque eu tenho visto o trabalho de vocês, eu tenho visto a labuta de vocês. E o apóstolo Paulo diz: no meio desta guerra, pega o capacete da salvação, a couraça da justiça, calça os pés com a preparação do evangelho, se equipa todinho na batalha, e na hora que chegar na batalha, Paulo, nós vamos vencer como se estamos fracos. Não é vocês que vão vencer, é semelhante à guerra que Jeosafá foi. Ele não lutou, porque a palavra de Deus
Deus disse: apenas louve, apenas adore, mas nós estamos indo para a batalha. Vocês vão para a batalha, mas não terão que pelejar, porque essa batalha não é vossa, senão de Deus. E enquanto eles estavam indo, louvando e adorando, o Deus Todo-Poderoso, que fortalece o crente fraco, foi na frente. Quando eles chegaram no campo de batalha, o inimigo já tinha sido vencido, porque aquele que é forte já tinha ido na frente do povo que era fraco. Sabe o que é interessante? O que é interessante é que quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta aos irmãos em Éfeso, Éfeso era uma cidade muito requisitada, Éfeso era uma cidade admirada, Éfeso era uma cidade louvada pelas demais ao seu redor, Éfeso era uma cidade respeitada, Éfeso era uma cidade em que muitas pessoas migravam para morar lá. Em 57 a 61, não existe uma precisão, mas entre 57 e 61 foi quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta aos irmãos em Éfeso. Provavelmente ele estava preso em Roma. Quando nesse período nós vamos estudar a geografia do ambiente, percebemos que Éfeso era como se fosse a capital da Ásia Menor. Aquela região, Éfeso era uma das cidades mais importantes. Sabe por quê? Porque em Éfeso estava localizado o maior porto da época. Hoje, as grandes cargas são transportadas de uma cidade para outra através de caminhões. Há algum tempo atrás, quando os caminhoneiros fizeram greve, começou a faltar coisa nos comércios. Naquela época não tinha caminhão. Naquela época, o grande meio de transporte, levando todo tipo de instrumento, de comércio, de comida, qualquer coisa que fosse comercializada entre uma cidade e outra, entre um país e outro, para chegar naquela região, tinha que passar por Éfeso. Então era uma cidade muito comercial. Pelo fato de ser uma cidade comercial, era uma cidade em que corria muito dinheiro. Provavelmente das cidades circunvizinhas, Éfeso era a cidade mais rica. Quando olhavam para a cidade de Éfeso, diziam: Éfeso é uma cidade poderosa, porque ela possuía um comércio poderoso. Se ela possuía um comércio poderoso, ela era poderosa no quesito de dinheiro, no quesito monetário. Então Éfeso é uma cidade poderosa no que diz respeito ao dinheiro. Éfeso era uma cidade muito respeitada e uma cidade muito admirada, não só pela questão comercial, não só pelo dinheiro que Éfeso possuía e portanto lhe fazia uma cidade poderosa. Éfeso também era uma cidade turística, uma cidade religiosa. Nesta mesma época, havia na cidade de Éfeso um grande templo que fora levantada em homenagem à deusa Diana, uma deusa romana. Lá era adorada a Diana. Lá em Éfeso, eles não queriam saber de Jesus. Lá em Éfeso, eles não queriam saber do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eles se prostituíam em culto de adoração à deusa Diana, que em romano se chamava Diana e em grego se chamava Artemis. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era um templo gigantesco em que faziam um culto de adoração a esta deusa chamada Diana. Para quem não sabe quem é Diana, é essa mesma que eles chamam de Mulher Maravilha nos dias de hoje. Se prestar um pouquinho mais atenção, o nome dela não é Mulher Maravilha, o nome dela é Diana. Quando o seu filho está assistindo isso aí, ele está assistindo acerca de uma deusa. E essa deusa, ela era estrategista no que diz respeito ao conhecimento deles sobre ela. Estamos falando do que eles achavam, não do que realmente é, porque nós sabemos que só existe um Deus. Mas quando olhavam para a cidade de Éfeso, diziam: Éfeso
é uma cidade poderosa financeiramente falando. Éfeso é uma cidade poderosa religiosamente falando. Éfeso era uma cidade grande, poderosa, tanto no quesito financeiro quanto no quesito religioso. Todos admiravam Éfeso. Mas quando eu falo da cidade de Éfeso, eu não estou falando da igreja de Éfeso. A cidade de Éfeso era poderosa financeiramente. A igreja de Éfeso não era poderosa financeiramente. A igreja de Éfeso era uma igreja pobre, enquanto a cidade era uma igreja poderosa no quesito financeiro. A cidade de Éfeso era poderosa na sua religiosidade, nos cultos a deuses, principalmente a Diana. O templo grandioso que foi feito e foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, tornava Éfeso uma grande potência religiosa da época. Mas a igreja de Éfeso não era uma potência religiosa. Religiosamente falando, a igreja de Éfeso era uma igreja pequena. Eu estou vendo esse ponto de pregação aqui, parece pequeno. Há alguém que pode olhar e se admirar com alguma congregação grande, e olha para o ponto de pregação Éfeso e acha pequeno. Quando olhavam para a cidade de Éfeso, religiosamente falando, grande. Mas a igreja que estava em Éfeso, os crentes no Senhor Jesus Cristo, não tinha poder, não tinha influência na sociedade. Pelo contrário, eram perseguidos. Sabia que era crente, não dava lugar, não dava vez, não dava voz. Enquanto a cidade de Éfeso era poderosa, a igreja de Éfeso era fraca. Estou falando de fraqueza no sentido financeiro e religioso. Mas eu gostaria de dar uma temática para esta mensagem, e eu gostaria que os irmãos repetissem após mim, se os irmãos estão entendendo o que está sendo dito essa noite. Diga assim comigo: Éfeso, uma igreja fraca, mas com um Deus forte. Mais forte. Éfeso, uma igreja fraca, mas com um Deus forte. Quem olhava para a cidade de Éfeso dizia: é forte. Mas quem olhava para a igreja em Éfeso dizia: é fraca. Desprezavam a igreja que estava em Éfeso por acharem ela fraca financeira e religiosamente falando, mas não conheciam que o Deus da igreja fraca de Éfeso era o Deus Todo-Poderoso. É por isso que o apóstolo Paulo olhava para aquela igreja que se achava fraca, que se achava pequena, e dizia: oh, no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aquele que é todo poderoso, é Ele que fortalece o crente. A força não está no dinheiro, a força não está na religião, a força não está na placa da igreja, a força da igreja está no Deus que ela serve. A tua força não está no que você tem, a tua força não está naquilo que enxergam em você. A tua força está no Deus que você serve. Mesmo se achando fraco, mesmo se achando pequeno, o apóstolo Paulo, quando se encontrou fraco, ele começou a clamar a Deus, e Deus olhou para ele e disse: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Olha, na fraqueza do crente abre espaço para a força de Deus entrar, mas quando o crente se acha forte, a palavra de Deus diz: é aí que ele está fraco. A igreja que se achava forte na Ásia Menor, Deus disse: escreve aí, João, está achando que é rica? Na verdade é pobre. Está achando que tem alguma coisa? Não tem nada. Quem se acha forte será derribado, mas quem se humilha na presença de Deus será erguido. Éfeso é uma igreja fraca aos olhos do homem, mas ela é forte porque tem o Deus Todo-Poderoso. Perceba, meus amados irmãos, que o Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que tem toda a força.
Quando nós falamos de poder, nós estamos falando de uma forma exclusiva de força. Deus é forte. Deus é forte. Quem acredita que Deus é forte? Existem coisas fortes na terra. Existem coisas fortes no universo. Existem coisas que deixam os homens cheios de temor. Quer um exemplo? Quem é que pode com a força da água? Quem já viu nos jornais os grandes tsunamis que acontecem principalmente para o lado da Ásia? Vem o mar na sua força e invade a terra, invade as cidades. Não existe muro de contenção, não existe estratégia que o homem pode fazer que contenha a força das águas. A força do vento, quando o vento dá na sua força, arranca telhado, derriba pessoas, derriba prédios. Quem é que pode conter a força do vento? Mas um dia, o meu Jesus Cristo estava no fundo de um barco, dormindo, e lá vem o vento, lá vem a água, e os discípulos, por já conhecerem aquele ambiente, sabiam: nenhum de nós pode com a força da água e nem com a força do vento, vamos morrer. Lá vem Jesus, repreende o vento, repreende a água, e eles começam a se perguntar: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Se a igreja de Éfeso estivesse presente, iria dizer: é o Deus que tem toda a força e todo o poder. O nosso Deus é mais poderoso do que qualquer força que existe na terra, do que qualquer força que existe no universo. Existe coisa forte no universo, existe coisa forte na terra. Eles desenvolveram diversos métodos matemáticos e físicos para medir a força de determinadas coisas. Por exemplo, eu posso medir a força de um soco. Quem já viu aqueles aparelhos que medem a força do soco? Eu posso medir a força da colisão de um veículo em outro, ou de um veículo sob um muro. É muito fácil. Isaac Newton criou um método que é conhecido como a segunda lei de Newton, poder da dinâmica, em que ele instrui, ele orienta uma fórmula física que faz com que possamos medir a força de um impacto, e assim nós podemos saber a força de um cometa que caiu e atingiu a Terra, de um satélite que caiu e atingiu algum lugar, ou a colisão de um veículo sobre um prédio. Basta eu pegar a massa daquele veículo e multiplicar pela aceleração que ele tinha, e assim vai sobrar a força resultante. Então, em outras palavras, pela física, eu consigo medir a força de qualquer coisa. Força nada mais é do que a massa, ou seja, o peso, vezes a aceleração, ou seja, ele está vindo em uma velocidade, e eu meço esta velocidade, multiplico pelo peso que ele tem, e eu obtenho a força resultante. Então, assim, chegar a uma conclusão: nós conseguimos medir a força de qualquer coisa existente. Eu queria perguntar para o Isaac Newton: qual é a fórmula física que mede a força do nosso Deus? Ele consegue medir a força da batida de um veículo, ele consegue medir a força de um corpo celeste que cai do céu, mas a força do nosso Deus não tem fórmula física, não tem fórmula matemática, não tem teoria filosófica. O nosso Deus tem uma força incalculável. A força do teu Deus é maior do que o vento, a força do teu Deus é maior do que a água, a força do teu Deus é maior do que o fogo,
A força do teu Deus é maior do que a força do teu inimigo. A força do teu Deus é maior do que a força da doença. A força do teu Deus é maior do que a força do inferno. A força do teu Deus é maior do que qualquer coisa que pode ser calculada sobre a face do universo. Se você acredita na força do teu Deus, mesmo na tua fraqueza, glorifica Ele, glorifica Ele, glorifica Ele. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Daniel estava sobre um momento difícil, jurado de morte, e ele foi orar, pedindo resposta. Capítulo 2, no versículo de número 20, ele começa a glorificar a Deus pela resposta que ele teve. E ele começa dizendo: bendito seja o nome do Senhor para sempre, a Ele pertence a sabedoria e a força. O Deus que nós servimos é forte. O salmista disse: uma coisa disse Deus, duas vezes eu ouvi, a Ele pertence todo o poder. O Deus que nós servimos é forte. O Deus que nós servimos é forte. Deixa eu te dizer uma coisa, no livro de Lucas capítulo 11 está tendo uma discussão. Os fariseus religiosos da época estão dizendo que Jesus está operando pela força de Beelzebu, porque ele expulsou um demônio. Deixa eu te dar um exemplo. Hoje nós somos seres humanos, nós não entendemos algumas coisas. Existem coisas que estão reveladas em parte, mas tem gente que às vezes não está em pecado, está em santidade diante de Deus, orando, jejuando, lendo a palavra, tudo certinho, e vai expulsar um demônio, e às vezes o demônio dá trabalho demais para sair. Já vi gente passando mais de 2 horas para expulsar demônio. Já vi gente passando mais de 3 horas para expulsar demônio, e depois o demônio sai. Mas já vi gente expulsando demônio, passa tanto tempo. Aqui Jesus deu só uma ordem: sai. O demônio que estava sobre o menino era surdo e mudo, e o menino foi curado. E eles se admiraram com o poder daquele milagre, e disseram: isso aí é coisa do cão. Então está operando pelo espírito de Beelzebu. Você já viu alguém endemoniado? Parece que ganha uma força sobre-humana. Tem gente que não acredita, está na Bíblia. O camarada que morava em sepulcros, leia o livro de Marcos. A Bíblia diz que prenderam ele com correntes diversas vezes, mas nem as correntes podiam conter. Os demônios que estavam sobre ele, que era uma legião, lhes davam uma força sobre-humana, que ele quebrava correntes. Já vi 10 homens tentando segurar um homem endemoniado. Já vi sendo necessário amarrarem, porque não deram conta de segurar. Uma pessoa endemoniada ganha uma força sobre-humana, porque ali o que está agindo por detrás dele é algo espiritual. Mas Jesus Cristo disse, Lucas capítulo 11 versículo 20, a resposta de Jesus, disse: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é chegado o reino dos céus. Você não pegou, vou repetir. O homem precisa de corda, o homem precisa de mais 10 homens, 20 braços para segurar, precisa de horas, e às vezes não dá conta. Jesus disse: não precisa de corda, não precisa de 20 homens segurando. Se é pelo o dedo de Deus que eu expulso demônio. Não, você não entendeu. O Deus que nós servimos é tão forte. Lucas 11:20, leia lá depois, não estou inventando. Lucas 11:20, se é pelo dedo de Deus. Não, Deus não precisa estender a mão, Ele não precisa vir pessoalmente, Ele não precisa bater o pé no chão, Ele só aponta o dedo, e o demônio que se acha forte tem que cair por terra, saindo em retirada, porque aquele que é mais valente chegou, o Deus Todo-Poderoso é forte, é forte, é forte, é forte,
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. Eu não sei se chegou alguém aqui se sentindo fraco. Eu vim aqui como um servo de Deus para te dizer: Deus, através desta palavra, reanima as tuas forças, fortalece o teu ânimo, te dá um novo ânimo para continuar a caminhada. Você não vai desistir, você não vai parar. O teu ministério vai ser fecundo, vai ser frutífero. O que Deus fez contigo até hoje não se compara com aquilo que Ele ainda vai te usar para fazer. Ele fortalece os teus passos. Continua crendo, continua caminhando, continua firme. Esta noite Deus te fortalece. Isaías 40, 28. Não sabes, não ouvistes, que o Senhor Deus, Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fatiga? Ele diz no versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Renovarão as suas forças. Quem é que espera em Deus? Quem é? A palavra esta noite é: Deus renova as suas forças, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como que de águias, correrão e não se cansarão. Te prepara, porque você não vai desistir no meio da caminhada, você não vai cansar. Deus vai te dar um ânimo novo. Andarão e não se fatigarão. O diabo já estava olhando: olha, está fraco, está pensando em desistir. Quando o diabo menos se espantar, você vai estar acelerando o passo, e o diabo vai se espantar e perguntar para o demônio que mandou: o que foi? Foi Deus que renovou as forças dele, foi Deus que renovou as forças dela. Se coloque sobre os seus pés, deixa eu orar por você. Éfeso, uma igreja fraca com um Deus forte. Coloque a mão no peito assim, diga assim: eu posso ser fraco. Não, diga com mais força: eu posso ser fraco, mas o Deus que eu sirvo é forte, é forte, é forte. Oh glória, deixa eu orar por você. Deus de infinita graça, Deus de infinito poder, eu quero te pedir agora, pela tua infinita graça, pelo teu infinito amor, meu Pai amado, reconhecemos a nossa fraqueza, reconhecemos a nossa limitação, mas queremos seguir o conselho bíblico do teu servo apóstolo Paulo, buscarmos força no Senhor. Nessa noite nós te pedimos: abre as comportas do céu e derrama uma força nova sobre o teu servo, e derrama uma força nova sobre a tua serva. Meu Pai amado, que ele chegue em casa animado, fortalecido, pronto para continuar a jornada, pronto para continuar fazendo, pronto para continuar a batalha. Meu Pai amado, aquela campanha que ele pensou em desistir, em nome do Senhor Jesus Cristo, dá força para ele continuar. Meu Pai amado, aquela pessoa que a tua serva está há tempo orando e já está sem força, meu Pai amado, pensando que não vai dar certo, continua dando força para a tua serva, porque o milagre logo logo vai acontecer, porque o Deus Todo-Poderoso entrou em campo e só sai quando resolver o problema, quando o milagre acontecer, quando a resposta chegar. O Deus Todo-Poderoso pega na tua mão e diz: eu estou contigo, te dando a força que você precisava nessa noite. Se você crê, recebe no nome de Jesus Cristo e glorifica o nome dele.